Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ler o nosso 6º capítulo, que se chama Na Floresta. Mas vamos lembrar um pouquinho do que aconteceu no nosso último capítulo? Nosso último capítulo, depois que o Edmundo e a Lúcia se encontraram lá no bosque de Nárnia e resolveram voltar, eles foram falar com a Susana e com o Pedro. E daí a Lúcia estava toda animada e falou: Susana, Pedro, é verdade que tem um mundo dentro do guarda-roupa. Eu e o Edmundo fomos lá. E daí os irmãos dela olharam para Edmundo, né? Tipo assim, é verdade? E daí o Edmundo foi muito mal, foi muito egoísta. A gente pode perceber que ele é bem chato, né? Desde o começo do livro ele tem sido bem chato com ela, né? Ele maltrata ela, fala que é muito chata, não quer ficar junto com ela. E ele falou: sim, é verdade. Num tom assim de sarcasmo, né? De tentando humilhar ela. A gente estava fingindo que tinha mesmo um bosque lá dentro e não sei o quê. Falou que era tudo mentira, né? Da Lúcia, que era a imaginação dela. Aí a Lúcia ficou muito triste e foi pro quarto chorar. Nisso, a Susana e o Pedro, que são os mais velhos, ficaram preocupados. Primeiro com Lúcia, porque eles começaram a achar que ela tava meio doida, né? Imagina. Se o seu irmão começa a falar: dentro desse guarda-roupa aqui tem um mundo. E lá tem um bosque, tem um fauno e não sei o que. Você vai pensar: tá loucão, né? E daí eles foram pedir ajuda pro professor. E daí eles ficaram um pouco surpresos, porque eles contaram a história toda pro professor. E o professor falou o seguinte: vocês têm certeza que é mentira? Vocês acham mesmo que é mentira? Por quê? E daí eles ficaram assim: ué, como? Por quê? Tá na cara que é mentira. Mas o professor pergunta: mas por que tá na cara que é mentira? Né? Será que o professor sabe alguma coisa que a gente não sabe? Não sabemos. Mas a questão é que o professor falou que ela não estava doida e que provavelmente ela também não estava mentindo. E daí, o que o Pedro e a Susana fizeram? Seguiram o conselho dele. Vamos cuidar da nossa vida. A única coisa que eles tentaram fazer era não deixar o Edmundo incomodar muito a Lúcia, né? Até que a casa lá que o professor morava, né? Era muito antiga e cheia de quadros bonitos, coisas antigas, uma espécie de museu, né? E daí as pessoas, quando estavam viajando, tirando férias, iam lá para olhar a casa, para saber de história e tal, né? E na hora que as pessoas estavam passeando lá, a governanta, que é a mulher que cuida da casa, a empregada do professor, né? Ela não gostava que as crianças ficavam ali, então as crianças tinham que correr e se esconder. Aí eles acabaram se apavorando ali, tinha muita gente lá, e eles se enfiaram dentro do guarda-roupa para se esconder. Agora a gente vai saber o que vai acontecer. Nosso 6º capítulo, Na Floresta. Deus permita que a governanta despache logo toda aquela gente, falou Susana. Estou toda encolhidinha. Tá pedindo para os outros irem embora, né? Ai, que cheiro horrível de cânfora, exclamou Edmundo. Deve ser dos bolsos dos casacos, cheios de naftalina para espalhar as traças, disse Susana. Tem um troço aqui me picando nas costas, disse Pedro. Não está ficando frio? Disse Susana do nada. Nossa, muito, disse Pedro. E que umidade! Que lugar é esse? Estou sentindo uma coisa molhada e cada vez mais úmida. Foi com dificuldade que Pedro conseguiu erguer-se. Edmundo disse: vamos sair, eles já foram embora. Nossa! Gritou Susana de repente. E todas perguntaram o que tinha acontecido. Estou encostada numa árvore, ela disse. Olhem, lá longe está clareando. Puxa vida, é mesmo, disse Pedro. E olhem para lá tudo cheio de árvores. E aquela coisa molhada é neve. Ai, agora eu acredito, estamos no bosque da Lúcia. Já não podia haver a menor dúvida. Ficaram os 4 imóveis, piscando na luz fria da manhã de inverno. Atrás deles, os casacos de pendurados nos cabides e na frente, as árvores cobertas de neve. Pedro virou-se para Lúcia. Desculpe, eu não acreditei em você. Quer fazer as pazes? É claro, disse ela. E agora o que vamos fazer? Perguntou Susana. Ora, vamos explorar o bosque, disse Pedro. Ufa! Exclamou Susana, batendo com os pés no chão. Está frio de doer.
E se a gente vestisse esses casacos? Não acha uma boa ideia? Mas não são nossos, disse Pedro, temeroso. Seja com medo. Ah, ninguém vai ligar, disse Susana. Além disso, não vamos levar os casacos para fora de casa. Eles nem vão sair do guarda-roupa. Ah, eu não pensei nisso, disse Pedro. É mesmo, assim não vai haver problema. Ninguém vai dizer que pegamos os casacos se eles continuam dentro do guarda-roupa, pois a minha impressão é que o país fantástico está dentro do guarda-roupa. E logo puseram em prática a sensata sugestão de Susana. Os casacos eram enormes para eles, chegando nos calcanhares, e pareciam mais imponentes mantos reais do que simples casacos. O importante é que se sentiam quentinhos. A cada qual achava o outro muito elegante. Vamos fazer de conta que somos exploradores polares. Ai, nem é preciso, disse Pedro. Mesmo sem fazer de conta, a coisa vai ser muito divertida. Foram andando na direção da floresta. No céu juntavam-se nuvens escuras, e tudo levava a crer que cairia mais neve antes do anoitecer. Escutem, disse Edmundo, não acham que devemos cortar um pouco à esquerda para irmos na direção do lampião? Havia esquecido que o seu papel era continuar fingindo que não conhecia o bosque. Os outros pararam e ficaram olhando para ele. Pedro assobiou. Ah, então, você já esteve aqui? Você disse que era mentira da Lu? Então fez-se um silêncio mortal. Se há uma coisa que eu odeio, disse Pedro. Mas logo se calou encolhendo os ombros. De fato, mais nada havia a dizer. E de novo puseram-se a caminho. Edmundo ia resmungar para si mesmo. Cambada de gente pretensiosa. Um dia vocês me pagam. Que chato ele, né? Aonde vamos? Perguntou Susana, ansiosa para mudar o rumo da conversa. O Pedro escolheu não brigar com o irmão dele, né? Mesmo ele sendo mentiroso. Acho que Lúcia é quem deve nos guiar, disse Pedro. E ela merece. Depois de acabarmos de ouvir. Para onde, Lu? E se fôssemos visitar o Sr. Túmenos, o que acham? Ele é um fauno bem bonito. Concordaram todos. E apertando o passo, bateram os pés no chão. Lúcia saiu-se bem. A princípio, não estava muito certa se encontraria o caminho, mas foi reconhecendo aqui e ali uma árvore do jeito estranho, um tronco no chão, até chegarem a um lugar em que o caminho piorava. Por fim, deram com a porta da caverna do Sr. Túmenos, mas aí esperava-se uma triste surpresa. A porta fora arrancada e partida em pedaços. Dentro da caverna estava escuro, frio, úmido e desagradável, como se o local estivesse desabitado há vários dias. A neve entrava pela porta e amontoava-se no chão, misturando-se com lenhas mal queimadas e a cinza da lareira. Era como se alguém tivesse espalhado a cinza pelo chão para apagar as chamas das lenhas. A louça estava toda partida, os pratos, as xícaras, né? E o retrato do pai do fauno fora esfaqueado e dilacerado, estragaram tudo. Bonito trabalho, exclamou Edmundo. Valeu a pena ter vindo. Que é isso? Falou Pedro, ao ver um pedacinho de papel pregado no tapete. Tem alguma coisa escrita? Perguntou Susana. Acho que tem, mas não consigo ler com essa luz. Vamos lá para fora. Todos saíram e Pedro leu o seguinte: o antigo inquilino deste prédio, o fauno Túmenos, está preso, aguardando julgamento, acusado de crime de alta traição contra sua alta majestade imperial Jades, rainha de Nárnia, castelã de Cair Paravel e imperatriz das Ilhas Solitárias. É acusado, outrassim, de auxílio aos inimigos da supracitada majestade, abrigando espiões e confraternizando-se com humanos. Malgrim, comandante-chefe da polícia secreta, que escreveu a carta. No fim ele saudou, viva a rainha! Os 4 meninos olharam uns para os outros. Esta terra não está me agradando nem um pouquinho, disse Susana. Quem é essa rainha, Lu? Perguntou Pedro. Sabe alguma coisa a respeito dela?
Não é rainha nada, respondeu a Lúcia. É uma feiticeira horrorosa, a feiticeira branca. É muito odiada no bosque. Foi ela que encantou as terras de Nárnia para que aqui seja sempre inverno e o Natal não chegue nunca. Nossa, eu queria saber uma coisa. De que adianta seguirmos em frente? Disse Susana. Quer dizer, acho que não é muito seguro e pode até não ter graça nenhuma. E depois está ficando cada vez mais frio e não temos nada para comer. Por que não vamos para casa? Ah, isso é que não. Agora não pode ser, disse Lúcia de repente. Não podemos voltar depois do que aconteceu. Foi por minha causa que o fauno se meteu nessa confusão. Foi ele que me escondeu da feiticeira e me ensinou o caminho de casa. É isto que eles querem dizer com auxílio aos inimigos da rainha e com fraternização com os humanos. Temos de fazer de tudo para salvá-lo. Grande coisa havemos de fazer, disse Edmundo. Nem temos o que comer. Calha a boca, disse Pedro, muito zangado com Edmundo. Qual sua opinião, Susana? Tem aqui dentro de mim uma coisa horrível dizendo que Lu está certa, disse Susana. Mas, por mim, não dava nem mais um passo. Ah, se eu não tivesse vindo. Mas temos de fazer alguma coisa pelo fauno, seja lá o que for. Também acho, disse Pedro. O drama é não termos trazido comida. E se voltássemos para pegar algo na despensa? Mas quem nos garante que se a gente sair vai poder entrar de novo nesse país mágico? Acho que é melhor a gente continuar. Também acho, disseram as duas meninas ao mesmo tempo. Se ao menos a gente soubesse onde é que está o coitado preso, disse Pedro. Todos ficaram calados, imaginando o que podiam fazer quando, de repente, Lúcia exclamou: Olhe aquele pinta-roxo de papo vermelho. É a primeira vez que vejo um passarinho aqui. Prestem atenção. Está com a cara de quem quer falar alguma coisa. Os passarinhos em Nárnia também serão capazes de falar? Então voltou-se para o pássaro dizendo: Senhor Pinta-Roxo, seria capaz de nos dizer para onde levaram o Sr. Túminos o fauno? E deu um passo na direção da vizinha, que logo levantou voo, mas para uma árvore ali pertinho. Empoleirada lá, ficou olhando para eles, como se tivesse entendido tudo o que haviam dito. Quase sem querer, os quatro avançaram mais um passo ou dois. O pinta-roxo voou de novo para a árvore mais próxima e ficou olhando. Aliás, não é fácil encontrar um pinta-roxo de papo tão vermelho e de olhos tão brilhantes como aquele. Tem uma tarefa para vocês. Vocês vão pesquisar no Google como é que é um pinta-roxo, para vocês verem, tá? Sabem de uma coisa? Perguntou Lúcia. Acho que ele quer que a gente vá atrás dele. É o que parece, concordou Susana. Que acha, Pedro? Não se perde nada experimentando, disse ele. De fato, o pinta-roxo parecia compreender tudo perfeitamente, saltando de ramo em ramo. Ia sempre uns metros à frente, de modo a ser seguido sem dificuldade. Assim foi servindo-lhes de guia pela encosta abaixo. As nuvens se abriram e surgiu um belo sol de inverno. Em volta a neve tomou um brilho deslumbrante. Havia quase meia hora que caminhavam, as duas meninas sempre na frente, quando Edmundo disse para Pedro: Se por acaso você puder descer desse pedestal para falar comigo, tenho uma coisa séria para lhe dizer. Que coisa? Perguntou Pedro. Psyu, não fale tão alto, não vale a pena assustar as meninas. Pensou no que estamos fazendo? O quê? Disse Pedro, baixando a voz no murmúrio. Estamos indo atrás de um guia que não sabemos quem é. Como vamos saber de que lado está o passarinho? Quer dizer, se ele não está levando a gente para alguma armadilha. Ai, que ideia boba! Além disso, você está vendo, trata-se de um pinta-roxo, disse o Pedro. Em todas as histórias que li, os pinta-roxos são sempre bons sujeitos. Eles nunca ficariam do lado errado. Ah, é assim? Falou Edmundo. E como vamos saber qual é o lado errado? Como é que vamos saber se os faunos estão do lado certo e a rainha, já sei, disseram que ela é feiticeira, está do lado errado? A gente não conhece os faunos e não conhece a rainha. Mas o fauno salvou Lúcia, disse Pedro. É o que ele disse, mas podemos mesmo saber? Outra coisa,
Quem é que sabe qual o caminho de volta? Aí Pedro ficou assustado. Puxa vida, exclamou. Não lembrei disso. E não há comida nenhuma à vista, disse Edmundo concluindo. E agora não sabemos o que vai acontecer. Então hoje vocês têm uma tarefa de casa. Hoje vocês têm que pesquisar como é um pinta-roxo, tá? E eu espero vocês no nosso próximo capítulo. Beijo, até lá!